No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como os investidores de um projeto ganharam 2 milhões e 200 mil dólares. Autoridades, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Daniel Gevô, eu sou economista e gestor de investimentos desde 2008. Em 2014, eu iniciei a minha trajetória internacional me mudando para os Estados Unidos para desenvolver projetos imobiliários. Hoje eu estou em Dubai e atuo nos dois mercados. Um dos investimentos que eu mais gosto, que eu aprendi nessa minha carreira, foi exatamente o investimento em propriedades multifamily. Para explicar rapidamente para vocês o que é multifamily, eles são prédios de apartamentos onde as unidades não são individualizadas. Então você tem uma única matrícula para todo o prédio. Não é um condomínio, não existe uma associação de condomínio, é apenas um prédio com várias portas que dividem as unidades individuais. E por que esse tipo de ativo ele é perfeito para investidor? Número 1, ele tem um risco muito baixo. Quando você compra um multifamily, ele é um ativo gerador de renda na sua concepção. Ele é feito para gerar. As pessoas estão ali morando, pagando o aluguel. Número 2, facilidade de financiamento. Quando você compra um multifamily, o banco adora financiar esse tipo de produto porque ele está menos preocupado com a sua situação financeira, com as suas condições de pagamento, e ele quer entender se aquele ativo ele é capaz de pagar pelo seu property tax, seguro e também os pagamentos do mortgage, o principal e o juros. Então os bancos adoram financiar isso e independe da sua condição financeira e da sua renda. E o terceiro motivo é que para unidades, para projetos, para imóveis com 5 ou mais unidades, você tem controle sobre o valor de mercado desse ativo. Por quê? Propriedades com até 4 portas, eles são considerados no mercado propriedades residenciais. Então, quando é feita a sua avaliação de valor, o appraiser, que a gente chama, ele vai utilizar imóveis comparáveis para determinar o preço do seu. Ele vai ver quanto outros imóveis residenciais, 2, 3 ou 4 portas, com as mesmas configurações, um dormitório, 2 ou 3, quantidade de banheiro, está sendo negociado num valor de preço por pé quadrado naquela região, vai transplantar isso para o seu imóvel e vai dar um valor de mercado. Já os imóveis com 5 portas ou mais, que são conhecidos como comerciais, apesar deles serem imóveis residenciais, no mercado eles são comerciais, o valor de mercado deles é determinado principalmente por quanto de resultado ele faz, o Net Operating Income, ou a receita líquida operacional, e uma taxa de cap rate. Cap rate é a taxa de capitalização do investimento. A cada momento o mercado negocia um cap rate diferente. Agora que as taxas de juros estão mais altas, o preço a taxa de cap rate exigida também é mais alta. Quando a taxa de juros cai, a taxa de cap rate também cai. Hoje, para ativos classe A, que são aqueles ativos de extrema qualidade, isso está sendo negociado entre 4% e 5% de cap. Quanto pior o ativo, maior a taxa. Explicado isso, eu também vou deixar um vídeo aqui na descrição sobre tudo do que diz respeito ao multifamily, que eu gravei há um tempo atrás. Então você pode conferir esse vídeo. E agora eu quero falar desse projeto. Esse projeto, esse terreno em Bay Harbor, a gente originalmente adquiriu esse lote para construir um prédio de apartamentos, um condomínio com 26 ou 28 unidades, se não me engano eram 28 unidades. E naquele momento que nós compramos esse imóvel, nós já estávamos desenvolvendo outro lá na região de Bay Harbor também, um pouco menor, com 17 apartamentos. Entretanto, no ano de 2017, aproximadamente 16, 17, o mercado lá em Miami estava bem estagnado, ele estava flat, ele não estava caindo os preços, mas estava bem difícil de mexer os ativos, de vender os ativos. Então naquela época eu fiz um estudo sobre o nosso terreno que já tinha um multifamily velho ali, sobre quanto que seria possível a gente investir naquele imóvel, valorizá-lo e também fazer a venda ou receber a renda de aluguel. Então, nesse imóvel, agora a gente vai começar a falar sobre todos os custos, nós pagamos 3 milhões e 500 mil dólares, dos quais a gente fez um seller finance de 60%. Então foi colocado 40% down e 60% o vendedor nos financiou a uma taxa de juros de 4% ao ano, pagas mês. A gente teve um desembolso de capital de apenas 40%, eu vou usar a minha HP aqui para fazer essas contas, 40% de 3 milhões e meio, que foi 1.400 1 milhão e 400 mil dólares. E a gente ainda ficou
com um mortgage, uma dívida de 2 milhões e 100 mil dólares. Então esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi desenvolver um orçamento para renovar aquele multifamily. Quando a gente pegou os aluguéis eram em torno de $1.000, $1.200 e a ideia era reformar esse imóvel, aumentar o valor do aluguel e assim, quando a gente tivesse tudo alugado, vender esse imóvel. Então eu vou passar para vocês exatamente quais são os custos desse projeto. Bom, o orçamento começa com as condições gerais. Condições gerais são as condições para que a gente possa executar o trabalho. Então a gente tem o Project Manager, $25.250.000. A gente tem um Assistant Project Manager, mais $40.400, porque são 2 profissionais que ficam lá no terreno o tempo todo para assistir o Project Manager. E a gente ainda tem Labor, que são outros trabalhos que precisam, pessoal para limpeza, pessoal para segurança e tudo mais. Então de General Conditions, que são as condições gerais que a gente tem para performar esse investimento, esse trabalho, totalizou $100 mil. Depois a gente vem para os General Requirements. Eu estou falando os termos em inglês porque quando você for fazer isso com os seus investidores ou com o seu projeto, é assim que vai estar a linguagem. Então eu quero fazer com que você acostume aí. A gente tem Temporary Facilities and Controls, 5.300, que isso são os banheiros, que isso são no banheiro a gente tem o toilet aqui, o Temporary Facility são como a gente montar um escritório lá. No caso desse multifamily, a gente usou uma das unidades como o próprio escritório. Então a gente tem Surveyor, que é o topógrafo no Brasil, que faz a análise do terreno, mais $5 mil. A gente tem os banheiros, que são aqueles banheiros portáteis, $3.600. A gente tem Field Office Supplies, que é impressora, tinta, papel, tudo que vai dentro do Office, $5.300. A gente tem o Office Container, que também é um espaço extra que a gente tem, porque uma hora que a gente estiver fazendo a reforma, a gente tem que sair desse escritório temporário dentro de uma das unidades e ir para um container, $5 mil. Dumpsters, $30 mil. Esse é um custo bem alto, porque os dumpsters, eles ficam ali no terreno o tempo todo, a gente aluga esses dumpsters e eles ficam lá para que a gente possa colocar tudo que não vai ser aproveitado naquela obra. $30 mil para todo o projeto. No final a gente tem o General Cleaning, que é para limpar todo o prédio, $20 mil, a Deep Cleaning, né, de construção, $20 mil. A gente tem mais o aluguel de máquinas e equipamentos, de $7.400, e a gente tem a limpeza final no projeto de $4 mil. Então a gente tem mais $85 mil só de parte operacional e escritório nesse projeto. Agora a gente vem exatamente para a parte de reforma. A gente tem o Site Work. Site Work é tudo que é feito no terreno. Primeiro a gente tem que fazer o reparo dos sidewalks, que são as calçadas, né? A prefeitura exige que a gente mantenha aquilo bem, então a gente teve que gastar quase $8 mil com isso. Depois a gente tem soft demolition, que é a demolição de algumas partes do prédio, como drywalls, como qualquer outra coisa que a gente vai demolir lá dentro, a remoção das janelas, remoção de portas, remoção de railings, que são os guarda-corpos. Então a gente precisa pagar por isso, tirar telhado, se for preciso, $17 mil. Underground Facilities, como a gente estava fazendo um improvement, uma melhora nesse projeto, a gente tinha que também fazer a melhora no sistema de esgoto e água, então $26 mil. A gente tem Fences and Gates, porque como é uma construção, a cidade de Bay Harbor e todas as cidades exigem que você coloque aqueles tapumes do lado de fora, mais $5 mil. E a gente também tem toda a parte de Landscape and Irrigation System, que teve que ser colocada nesse projeto, teve que ser substituída, mais $35 mil. Então a gente tem mais $91.500. Agora a gente vai para a construção de concreto, que é reparo na estrutura, o prédio já está pronto, então só precisa de alguns reparos. Foram $14.300. Depois a gente tem os metais, que são as escadas e o balcony, que eles tinham, eram 2 andares esse projeto, então tinha os railings, né, os guarda-corpos ali para a escada e para o balcony, num total de $141 mil. Para fazer isso tudo, é muito caro esse serviço, porque a gente teve que reparar e trocar tudo. Depois a gente tem Wood and Plastic, que são os baseboards que a gente usa para tapar as unidades, que a gente usa, enfim, material em geral, $14 mil. E depois a gente tem Thermal and Moisture Protection, que é o reparo no telhado, o Roof Repair. Foram $30 mil para reparar um dos telhados desse projeto. Era um prédio
com um prédio com 2 blocos, e um deles a gente precisava fazer a reforma no telhado. Foram mais $200 mil nessa parte. Agora a gente vai para a parte interna, onde a gente tem as janelas e as portas. As portas, $10.500. Porta para todos os apartamentos, banheiros, cozinhas e tudo mais. Depois a gente tem o shower door, que é a porta dos banheiros, que a gente botou vidro, $20 mil. E a gente ainda botou o alumínio, que são os frisos de alumínio em todas as portas, $158 mil. Depois a gente tem o finish, que são os acabamentos. O drywall, a gente teve que praticamente trocar todos os drywalls do prédio, $95 mil. Depois a gente teve que fazer a pintura interior, $58.500. Depois a gente teve que fazer a pintura exterior, mais $27.200. O estuco, que é o reboco, que a gente teve que fazer também mais $12 mil. E tile são os pisos, $200 mil para todo o projeto. E por fim, a gente gastou nesse projeto, porque é um projeto simples, $12 mil com todas as cozinhas e todos os banheiros. Eram 20 apartamentos, 20 cozinhas e 22 banheiros, porque tinha 24 banheiros, porque 4 unidades eram de dois banheiros. Agora a gente tem a parte de equipamentos e a parte de estrutura. Equipamentos, os kitchen appliances, que são os eletrodomésticos, geladeira, fogão e micro-ondas, $26 mil para todos os apartamentos. Aí a gente tem a parte de millwork, que é a parte de cabinets para a cozinha e para o banheiro. $61 mil. A gente tem a parte do ar-condicionado e do hidráulico. $30 mil para ar-condicionado, onde a gente substituiu os ar-condicionados de janela e colocou ar-condicionado split. A gente não fez o sistema central, não cabia nesse prédio no orçamento. E a gente ainda fez toda a parte hidráulica do prédio de novo, mais $133 mil. A gente teve a parte elétrica, onde a gente teve que trocar basicamente toda a parte elétrica e fazer o fire alarm, $150 mil. E a gente ainda teve um allowance, né, um orçamento de $18.750 para todos os light fixtures, que são a parte de iluminação. A gente ainda pagou de soft cost mais $18.500 para os arquitetos. Então, o total desse projeto, dessa construção, foi $1.510 mil. A nossa taxa de administração para esse projeto foi de $150 mil, totalizando $1.600 mil para os investidores. Então, se a gente pegar 3,5 milhões, que foi o preço desse imóvel, mais 1.161.607, a gente tem aqui $5.160 mil investido. $5.160 mil investido. Esse imóvel, depois de pronto, ele foi vendido, são dados públicos, foi vendido por $7.800 mil. Então a gente teve $7.800 mil, tira 5% de comissão, valor líquido de venda $7.400.000, menos $5.100.000, os investidores levaram nesse projeto $2.248.000. Então é por isso que eu gosto da renovação de projetos multifamily, porque esse resultado foi possível apenas porque a gente botou esse projeto num nível que os aluguéis passaram de ser $1.000 e agora eles estavam sendo negociados a $2.000, $2.500, dependendo do tamanho do imóvel. Então, se você for fazer fix and flip, para mim, Daniel, a melhor maneira de fazer fix and flips é com projetos multifamily. Por que isso é bom? Nesse caso aqui, a gente fez todas as unidades ao mesmo tempo. Mas se você comprar um multifamily que já esteja operacional, você pode fazer a reforma de cada unidade individual, enquanto você recebe o aluguel de todas as outras. Então, essa é uma excelente dica de investimento. Se você quer fazer reformas, multifamily é a saída. Você pode ganhar aí $2 milhões em aproximadamente 2. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês querem mais vídeos desse tipo, por favor, comente abaixo. Obrigado.